Fala, turma, meus amigos, minhas amigas, forte abraço para vocês que me acompanham aqui pelas plataformas digitais. Estou passando por aqui para falar sobre um assunto que eu honestamente nem gostaria mais de ficar tratando sobre isso. Não é um assunto superado, mas eu gostaria que já estivesse, mas infelizmente, em especial depois da última sexta-feira para cá, o assunto voltou completamente à tona e de um jeito muito pior do que antes. Mas primeiro de tudo eu gostaria de agradecer as centenas de milhares de mensagens que recebi desde a última sexta-feira. Todo carinho, todo o apoio, foi uma enxurrada de boas vibrações e isso aquece o coração da gente no momento em que profissionalmente talvez eu tenha passado. Talvez não. Eu não tenho dúvida, foi o pior momento que eu já passei na minha vida profissionalmente. Mas muito obrigado a todas as mensagens, as ligações, as visitas. O carinho de vocês me fortalece nesse momento que, de verdade, foi uma pancada, uma grande pancada. Na última sexta-feira, o prefeito de Quirinópolis concedeu entrevista coletiva à imprensa de Quirinópolis e, indagado pelo grande jornalista Elias Cândido o porquê da minha demissão, o prefeito disse que ele não tem culpa disso, que a culpa ela é exclusiva do secretário de Esportes Paulinho da Usina e do vereador Nubiano Nascimento, Nubiano Esportes, que os dois teriam pedido a minha demissão. Perguntado pelo jornalista Elias Cândido por que da demissão, quais eram os motivos, ele disse que não queria saber, que dá total autonomia ao secretário para que possa tomar decisões. Eu acho curioso, afinal de contas, ele é chefe do Poder Executivo, ele é prefeito de Quirinópolis. O líder não querer saber por que um subsecretário está sendo demitido? Eu achei bastante curioso. Mas vou deixar aqui um trecho para que vocês possam acompanhar essa parte que o prefeito fala a respeito da minha demissão na entrevista concedida na última sexta-feira. Acompanhe aí. Prefeito, queria falar sobre funcionalismo público. O senhor elogiou bastante o meu colega de profissão, Rodrigo Souza, lá da Rádio Canadá. E o senhor o convidou para integrar a equipe de esportes. Mas depois o senhor o demitiu. A gente teve caso também da ex-vereadora enfermeira Dagmar Andréia, o vereador Gustavo Mourão, que tiveram que recorrer à justiça para retornar aos seus locais de trabalho, se sentindo ali talvez perseguidos politicamente. Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente dessa relação do senhor com o funcionalismo público, se há perseguição, se esses casos exemplificam, de certa forma, alguma perseguição, e mais especificamente do Rodrigo Souza, por que é que ele foi demitido? Olha, de maneira nenhuma, a gente não faz esse tipo de perseguição política que você está falando. O que aconteceu com o Rodrigo foi porque o secretário pediu para tirar ele. Eu só indico as pessoas. Aí ele tem que responder essa pergunta do seu Paulinho, que é o secretário. Como eu faço uma gestão privada dentro do poder público, eu delego ao secretário. Eu contrato o secretário, eu falo para ele, olha, estou indicando essa pessoa. Aí se a pessoa não serviu para trabalhar para ele, ele tem total autonomia para mandar embora. Então tem que perguntar para Paulinho por que ele não está na gestão. Só chegou em mim que pediu a exoneração dele. Aí, numa outra oportunidade, você pode perguntar para Paulinho. No caso do Gustavo e da Andréia, estavam fazendo algumas questões políticas dentro dos lugares que a gente não admite. Mas, inclusive, a Andréia ainda está lá no postinho, tá? Lá no postinho, tá lá de boa, sossegada lá, não tem? Isso aí porque o que acontece, cara? Quirinópolis sempre foi muito politizado. Aí você manda uma pessoa embora, nós estamos falando aí, nós deve ter demitido mais ou menos uns 500 já. Aí você vai pegar os que, dos 500, esses 3 aqui, você vai pegar o fato desse que aconteceu, É igual agora do povo do asfalto que eu acabei de falar. Se eles não cumpriu a minha orientação, vai ser tudo demitido e a gente vai trocar, porque a gente não tem essa questão política. Mas aí o pessoal usa esses casos esporádicos, sabe? Porque esse aqui votou no A ou no B ou no C. Mas a gente nunca usou isso, não, Elias, para fazer alguma demissão, não. Mas as minhas indagações, prefeito, elas se referem pelo fato de que houve decisão da justiça mandando voltar, Daí houve todo um processo, São fatos. Com relação à questão do Rodrigo Souza,
Segundo ele disse num vídeo, né, que o senhor não o recebeu na hora de demitir, que foi o Paulinho quem foi levar lá. O Rodrigo, inclusive, disse num vídeo que o Paulinho chorou no momento de entregar ali, de passar a notícia da demissão, que, segundo o Rodrigo Souza disse, seria uma definição do senhor. Então não foi. Não foi. Não foi, não. Quem que pediu a exoneração do Rodrigo foi o Paulinho e o Nubiano também. E eles alegaram o motivo? Os dois não vou falar? Eu não aguento, eu falo. E os dois alegaram o motivo? Cara, eu não quero saber, eu quero que a secretaria entregue. Eu preciso que entrega, entendeu? Porque eu vou te dar um exemplo, do concursado. Por críticas, não foi isso. Vamos falar do Nenzinho, o que agora que saiu. Você me deu 2 exemplos. Vamos falar do Nenzinho. Teve um funcionário que chama Nenzinho também, que era da base do mesmo lugar que você está falando. Parece que a justiça mandou tirar ele do concurso público. Tá entendendo? É isso. Eu não olho isso não, Elias. Eu não perco tempo para olhar cargo. Eu indico. Eu achei que ele ia somar muito mesmo. O cara que entende, tá lá no microfone. Mas o meu secretariado, eles têm que pôr a mão na massa. Eles não podem ficar só no papel, entendeu? Você tá me entendendo? Todo mundo tem que ir lá pro campo, tem que olhar, tem que fazer isso, tem que olhar aquilo, tem que ir lá conferir as coisas. E eu cobro isso do secretário. Se o secretário não entrega política pública, ele vai pedir relocações. Então, por isso que foi. Com a saída dele, ampliou para 3 funcionários. Pessoas, entendeu? 3 funcionários. Com o mesmo salário que pagava ele, vai pagar 3 de subsecretário. Vai pegar esses 3 caras, vai dar o salário de subsecretário. E o secretário, muito inteligente, pelo que ele falou, eu acho que os 3 vai executar um serviço muito melhor do que ele estava executando. Mas quando o senhor convidou o Rodrigo Souza, é porque o senhor acreditava. Na hora de demitir, o senhor não quis saber os motivos que ele estava pedindo a demissão dele? Nunca questionei um secretário sobre uma demissão. Nunca. Nunca questionei um secretário. Então não meço. Rodrigo, cara, acha ele bacana, entendeu? Entende de esporte, mas o secretário não achou que ele estava produzindo o que precisava produzir pelo que eu estou cobrando eles. Tá entendendo? Precisa de pessoas que... Vai em loco, subsecretário, eu vou falando. Como é que até hoje vocês não arrumou o vazamento daquele ginásio? Como é que, entendeu? Eu vou cobrar, o cara falar. Aí eu falo que vocês têm que resolver, eu preciso de resultado. E é assim que eu faço, eu não participo de demissão. Bom, logo depois da entrevista coletiva concedida pelo prefeito, o vereador Nubiano Nascimento me ligou às 2h13 da última sexta-feira. Nubiano, Paulinho, pessoas com quem eu sempre tive uma relação de profunda amizade, respeito, carinho. Nunca tivemos uma mísera discussão, nada. Nós nunca tivemos um entreveiro absoluto. Se tivesse acontecido pelo menos uma discussão sequer, mas nunca tivemos nada que pudesse justificar uma atitude assim. Nunca tivemos. O Nubiano me ligou às 2h13, dizendo-se revoltado com o que disse o prefeito, desmentindo completamente o prefeito, dizendo que não aceitava em hipótese alguma e que iria exigir uma retratação do prefeito de Quirinópolis, coisa que eu duvido que algum dia vá acontecer. De jeito nenhum isso vai acontecer. Mesmo sendo ele o responsável, o prefeito é o responsável pela minha contratação e responsável pela minha demissão. Ele é o chefe do Poder Executivo de Quirinópolis. Jogou a responsabilidade em outras pessoas, quando a principal responsabilidade é dele. Deveria querer saber o porquê dessa minha demissão. Mas beleza, está tudo bem. O vereador disse que discordava, que em momento algum tinha pedido a minha demissão, que faria um vídeo e publicaria nas redes sociais exigindo a retratação do prefeito, seria contundente. O Nubiano fez de fato o vídeo pedindo a retratação do prefeito. Acho que ele não foi da mesma forma que estava comigo no telefone, mas está tudo bem, não tem nenhum problema. O que me entristeceu, ainda mais do que já tinha acontecido na última sexta-feira, foi assim: o prefeito fala que ele é o culpado pela minha demissão. Ele nega ser o culpado. Ele diz que o prefeito estava mentindo. Foi o que o vereador disse. Só que em menos de 24 horas depois, numa festa de confraternização dos funcionários da prefeitura, que merecem todo o reconhecimento, que se não fossem pelos funcionários, Quirinópolis nada aconteceria. Menos de 24 horas depois, vereador e prefeito, o mesmo prefeito que jogou nele toda a responsabilidade, o mesmo vereador que disse que o prefeito estava mentindo, o prefeito não se retratou, os dois estavam dançando no palco lá na festa de confraternização. Como assim? O prefeito, um dia anterior, me joga à cova dos leões, dizendo que eu sou o culpado pela demissão de um amigo.
Eu falo que o prefeito está mentindo, peço a retratação, o prefeito não se retrata, e no dia seguinte estamos às boas, mas está tudo bem, cada um é de um jeito e não tem problema. O secretário Paulinho da Usina, que não conversou comigo desde então, conversou com o jornalista Elias Cândido, e o jornalista Elias Cândido perguntou para ele se ele era o responsável pela minha demissão, e ele disse que sim, que foi ele quem pediu a minha demissão. O Elias Cândido perguntou para ele o porquê, e ele falou por 3 vezes: não estava dando certo. Elias perguntou para ele: qual é esse motivo de não estar dando certo? Ele não estava trabalhando, ele não é competente, ele não é inteligente, ele não desenvolvia o que era pedido? Não estava dando certo. Foram apenas essas palavras do secretário de Esportes Paulinho da Usina. Elias ainda perguntou para ele qual era a responsabilidade do Nubiano nisso, e ele falou que sobre o vereador ele não pode falar absolutamente nada. Ele pode falar a respeito dele, que foi ele quem contratou, foi ele quem pediu a demissão. E ele disse ao Elias Cândido, grande jornalista, que eu fui contratado no mês de março. O secretário mentiu. Eu não fui contratado no mês de março. Eu fui contratado no mês de dezembro do ano passado. Apesar que, de forma oficial, só em janeiro eu passei a trabalhar de forma oficial. Eu já estava trabalhando desde o dia 17 de dezembro do ano passado. Eu já estava trabalhando, tanto é que quando passei a ideia de construir um módulo esportivo lá no Lago Sol Poente, 1 ou 2 dias depois estávamos lá no Lago Sol Poente, Paulinho da Usina, Nubiano Nascimento, Márcio Zaneto, eu e o Arthur, que é engenheiro, grande Arthur, e o secretário Jota, que ainda era secretário interino de esportes, ainda no mês de dezembro do ano passado. Estivemos lá trabalhando, né, e já projetando a possibilidade de construção de um módulo esportivo por ali, que não saiu do papel e espero que saia. O prefeito até prometeu na entrevista coletiva que isso vai sair no ano que vem. Tomara que ele cumpra, né, essa promessa. Não sei se vai, mas tomara que sim. O calendário está aí, entregue, o cronograma está todo aí entregue, então eu espero que cumpra sim. Agora, só voltando a falar sobre o secretário Paulinho, que admitiu ter sido ele o responsável pela minha demissão, eu acho curioso, porque eu fui demitido em 17 de outubro e eu vou publicar aqui uns prints de algumas conversas que ele teve comigo ao longo desse período, depois da minha demissão. Eu até pensei em colocar algumas antes, alguns áudios, mas preferi não vou ficar com isso, mas os prints vou colocar alguns, nem vou colocar os que eu gostaria de fato de colocar. E antes que alguém fale, isso daí é montagem, se quiser, qualquer pessoa quiser conversar comigo e olhar as mensagens do WhatsApp, eu mostro, para você ver que não tem montagem nenhuma, porque eu sou de verdade. Eu não estou aqui de sacanagem com ninguém, nunca fiz uma sacanagem com nenhuma pessoa no mundo, jamais. Isso não é do meu feitio, não é do meu caráter. Nunca foi. Então, se alguém quiser ver as mensagens, pode me procurar que eu mostro todas elas, todas as conversas que tivemos ao longo desse período. Mas vou publicar aqui alguns prints sobre essa situação. Mas, gente, de verdade, eu fiquei estarrecido com tudo que foi dito desde a última sexta-feira. Espero honestamente que Quirinópolis possa viver algo melhor no esporte para os próximos anos. Tem um momento da coletiva que eu achei até curioso, porque o prefeito dando risadas, né, sarcástico, irônico. O Elias pergunta para ele, vai indagando ele, né, sobre a situação da minha demissão, e tem um momento que ele chega a falar que o vereador e o secretário teriam dito que estavam pedindo a minha demissão porque as coisas da secretaria não estavam andando, porque eu não trabalhava. Olha, eu não trabalhava, foram as palavras ditas pelo prefeito, de acordo com ele, o que secretário e vereador teria dito para ele. Cara, trabalhei
igual um burro velho de carga nesse período. E qualquer pessoa do esporte ou cidadão de Quirinópolis que acompanha essa situação de Secretaria de Esportes sabe o quanto eu me dediquei, sabe quanto eu trabalhei. Não vou querer ficar me alongando aqui não, eu quero só fazer o seguinte, para encerrar. Eu quero fazer um desafio, isso mesmo, eu quero fazer um desafio. Já que eu não trabalhava, foi isso que foi dito, eu queria desafiar o secretário Paulinho da usina. Vamos convocar uma entrevista, uma coletiva de imprensa, convocar todos os jornalistas de Quirinópolis, ou então, se não quiser uma coletiva, convoque o jornalista, o que você quiser mesmo, pode ser qualquer jornalista de Quirinópolis, escolha o que você se sentir mais à vontade. Queria desafiar o secretário Paulinho da usina, não vou falar do Nubiano, porque o Nubiano não é da Secretaria de Esportes, né? Então, assim, ele não tinha obrigação nenhuma de saber o que acontecia ou o que não acontecia dentro da Secretaria de Esportes, apesar de estar sempre por lá, mas não era uma obrigação dele. Mas eu queria, então, propor esse desafio. Vamos fazer o seguinte, convoque a imprensa de Quirinópolis e vamos debater o que foi feito nesses 10 meses que eu estive na Secretaria de Esportes. Vamos conversar com a comunidade de Quirinópolis, vamos responder todas as indagações dos jornalistas e falar todo o trabalho que foi feito, todos os ofícios que foram feitos, todos os projetos que foram feitos, tudo, literalmente tudo, a respeito dos campeonatos que foram feitos, as licitações que foram projetadas, de arbitragem, de compras, de tudo. Pode convocar uma entrevista coletiva com a imprensa de Quirinópolis ou escolha o jornalista da sua preferência e vamos falar a respeito desses 10 meses, pontuar, para saber se eu trabalhei ou se eu não trabalhei. E eu não estou dizendo que o Paulinho não tenha trabalhado, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu quero elucidar sobre o meu ou não trabalho. Então, vamos bater um papo com a comunidade de Quirinópolis, vamos conversar com ela e vamos debater esses 10 meses que eu estive, que não foi desde março, tá? Foi desde dezembro. Vamos conversar sobre tudo que foi feito pela Secretaria de Esportes nesse período. Está proposto o desafio. Gente, então é isso, não quero ficar alongando esse assunto mais e está tudo bem, vamos seguir em frente. Obrigado a todos vocês por todas as mensagens de carinho que tiveram comigo, por todo o apoio, né? Que o esporte de Quirinópolis possa crescer, possa desenvolver, que essas pessoas tenham capacidade para fazer as coisas acontecerem. Que tenhamos um santo Natal e que tenhamos um ano de 2026 muito melhor do que foi esse ano, muito mais justo, muito mais leal, muito mais correto, muito mais decente, com bom caráter, com boas decisões. Muito obrigado. Forte abraço a todos e a gente vai se encontrando. Fiquem com Deus.